Aê! Estamos no ar com mais uma edição do nosso CF Box Talks. É isso aí, galera. Hoje estamos aqui com uma atleta games, Júlia Cato. Faz barulho para ela. Que honra inenarrável. É isso aí. Ju, bem-vinda no nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente, né? Nós vamos Obrigada. hoje conversar bastante sobre sua vida, sobre como você iniciou no CrossFit, CrossFit Games, né? É um assunto que eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Bom? Beleza. E vai ser muito bom, né, ouvir toda essa história vindo da Júlia aí, que com certeza tem um belo background, né, esportivo e também esse background dentro do CrossFit, e com certeza vai ter muito para nos agregar, né? A gente adora ouvir histórias. Galera, então esse episódio é um episódio patrocinado pela Pixel, uma marca que anda junto com a necessidade aí de todo aluno dentro do box, sempre buscando entregar performance e segurança. A Pixel é uma marca então que conta com diversos equipamentos para todo crossfiteiro aí. Hugo, você tem problema de levar os equipamentos pro box? Olha, conheço um monte de gente que tem, porque não tem bolsa que preste. Eles têm bolsa? A Pixel tem uma bela mochila, gigantesca, tá? Mochilona. Tem uma bela mochila. Hugo, você quer melhorar os teus double unders? Eu quero, e você? Não quer também? Eu quero. A Pixel também tem cordinha. Ah, Então aproveita. e das boas também, Tu né? quer? Ótimo rolamento. Você quer melhorar a tua segurança e desempenho nos levantamentos de peso? Claro, eu levanto muito peso. Eu preciso ter alguma coisa que me suporte. Eles têm cinto? Então tem cinto e tem joelheira pra você, viu? É isso. E pra finalizar, tu quer fazer mais barra? Muito. Então você precisa de um grip bom pra isso. A Pixel também tem. Top. Então, galera, se você ficou interessado, olha tudo que a Pixel tem. Acesse o QR Code aqui embaixo no episódio, porque você vai ter um descontinho especial utilizando o cupom CFBOC. Então, aproveita. Bem, Ju, se apresenta pra gente rapidamente. Fala pra gente de onde você é, sua idade, enfim. Conta aí pra galera. Meu nome é Júlia Kemikato, eu tenho 24 anos, sou natural de Bauru, São Paulo, e atualmente moro nos Emirados Árabes Unidos, mais especificamente em Abu Dhabi. Eu comecei o CrossFit em 2018 e antes disso eu era da natação. Fui nadadora por mais ou menos 7 anos, aí parei por 2 anos e comecei o CrossFit. Olha Caraca, só, Ju, temos você é uma coisa em muito comum, novinha. hein? É. Eu também nadava, Ju. Ai, que legal! Você É, já pois nadou em é. Bauru, Hugo? Em Bauru, eu acho que já. Eu também sou do interior de São Paulo, Júlia. Eu sou de São José do Rio Preto. Eu já competi lá. Então. E eu provavelmente já competi em Bauru também em natação. Então, a gente que é do interior, a gente roda bastante no interior para competir, né? Então, eu Sim, não lembro assim bastante. especificamente de alguma competição em Bauru, mas eu tenho certeza que eu já fui, sim, competir Ai, que natação. legal. Eu sou só um pouco mais velho que você. Eu tenho 30 anos. É Mas a isso sua aí. carinha Que é de legal. 24 também, Hugo. Se Ah, eu posso te É obrigado. verdade. confortar. Não, tá tudo bem, eu tô satisfeito com a minha idade, com a minha cara, e tá tudo certo. Eu não vejo problema com isso, não. Ju, vamos lá então. A gente tem uma tradição aqui no nosso podcast, que é um quebra-gelo que a gente chama, né? A gente faz algumas perguntas aleatórias para os convidados. E essas perguntas, elas não, geralmente não tem nada a ver com CrossFit, tá? É realmente para Tá. conhecer um pouquinho mais do convidado. Mas, né, como você faz CrossFit, eu espero que você esteja preparada para tudo. Ai, meu Deus. Você tá pronta? Tô pronta. Então, vamos lá, hein? Primeira pergunta. Comida mais exótica que você já experimentou? Carne de cavalo. Carne de cavalo. É diferente mesmo, É, hein? E aí, como que foi? Nossa. foi um pouco estranho. Foi aqui isso. Assim, na real a gente acha que foi um cavalo, mas eu não tenho certeza do que era. Se era um cavalo ou se era um camelo. Ai, meu Deus. É. Até As hoje eu duas não são sei o que é. exóticas. As É. duas. E Esse como que era a maluco. textura, assim? Era
bem diferente? Como que é? Olha, era diferente, era gostoso, mas a forma como estava apresentada no prato não estava muito apetitosa, pelo menos não pra mim. En- E aí Entendi. foi um pouco estranho. Foi um aluno do box, ele é local aqui, e ele trouxe um prato imenso, assim, tipo, era muito grande, com arroz, que aqui é uma comida típica deles, né? Eles têm muito arroz e a carne fica por cima. E aí tinha, tipo, o bicho inteiro em cima do arroz. Literalmente inteiro. Literalmente, tipo, olho, tinha tudo, de tudo. Meu Deus! Gente, É, foi bem esquisito. Assim, eu experimentei um pedacinho e aí eu não quis mais, assim, porque ficar olhando para aquele negócio não me deixou muito com vontade de comer, não. Mas não Pra eu tava ter ruim, tava comido gostoso. assim. pelo menos estava Delícia! gostoso, né? Tava gostoso. Podia ter uma cara ruim e ser ruim também, né? É, aí Gente, fica complicado. E você, Rafa? Hugo, você me pegou. Eu acho que eu nunca comi nada exótico, assim, a comparativo com carne de camelo ou barra cavalo, né? Eu A tô esse pensando aqui, ponto. eu nunca comi nada exótico. O Rafael tem um paladar meio infantil. Não, Eu não também. é. Eu como de tudo, mas assim, É verdade, coisas ele come mesmo. exóticas. O que que você comeu exótico? Vamos lá. Eu já comi várias coisas exóticas. Tipo, Uhum. Eu já comi escargot, que é aquela lesma lá. ugh, Nossa, Eu já comi nossa. aquilo. Mas, ó, vou falar pra você, tava muito bom. Eu comi, quando eu comi, não tinha a casca, né? O casco, a concha. Uhum. Então, eu acho que isso deixa menos pior. E ele tava com. Eu lembro que era um macarrão, e ele era temperado com alguma coisa com amendoim, e também tinha alguns shimejes no meio. Então, era uma coisa que, tipo, meio que se será que perdia era lá no meio. shimeji? Não, era Então, no prato tinha. Era uma coisa que se perdia meio que ali no meio, e aí você não tinha um gosto específico, tinha um gosto do que você temperava, entendeu? E a textura era bem parecida também com a textura do shimeji. Então, eu achei gostoso, né? Não Ugh, sei, eu acredito que com concha eu ficaria meio assim, porque eu tenho o pé atrás com coisa com concha. eu sou um cara Mas simples, tá? Para qualquer lugar que eu viaje, eu priorizo batata e carne, então eu não fujo disso. eu muito gosto de fácil. experimentar as coisas exóticas. Eu acho interessante. Quando eu vou para algum lugar, eu sempre pergunto assim: o que que vocês comem aqui? Quero comer, quero saber como que é. Eu acho interessante isso. Tanto que você E me Uma uma vez vez eu recomendou comi, comer joelho de eu comi porco na também Polônia e eu não comi. na Alemanha, Na na Alemanha, na Alemanha. Nossa, você Alemanha, não na comeu? Alemanha. Não, não gostei da cara. Jura? Tinha que ter Me- Eu comido. me arrependi de não ter comido quando fui pra lá. Sério? Nossa, é Você comeu bom. Sério. depois e é simplesmente maravilhoso. Olha, não comi ainda, mas eu tenho muita vontade de comer. Ah, então, ó, somos dois Coma, arrependidos, tá? coma. Ó, aqui no Brasil eu comi um espetinho de rã uma vez. Meu Deus! Aonde foi isso? Pois é. Ah, lá em Rio Preto, lá Meu mesmo. Deus do céu, Hugo. Eu Ai. comi um Nossa! espetinho de rã e parecia frango. Então, se Hum. falassem pra mim que era frango, eu ia ter comido e ia ter acreditado, porque era gostoso. Uhum. Pois é. Experiências, Então, experiências. experimentem. Experiências. Eu recomendo a todos, né? Experimentem. Se for ruim, você não come de novo. Pronto. É. Segunda pergunta, Ju. Estamos já na época, assim, né? Então, aí provavelmente não tem essa festa, mas enfim. Qual fantasia você usaria para uma festa de Halloween? Ah, eu acho que talvez grávida de Taubaté. Ah, Nossa! Caraca! adorei! Joga a imagem ainda, né? Caraca! Virou! Põe a grávida de Taubaté aí pra Pô, gente. destruiu, Ju. Se tivesse uma competição de fantasia, com certeza você ganharia. Muito Caraca! bom, muito Genial! bom. E você, Rafa? Nossa. Eu comentei essa semana recentemente que uma aluna nossa falou que na festa de 40 anos ela vai fazer uma festa fantasia, né? E eu já pensei, pô, Halloween, fantasia. Eu iria ou de Jack Sparrow, ou eu seria um membro da banda Slipknot, que eu gosto muito. Então, colocar as máscaras lá, vestir o macacão, meio Ah, que legal, irado. pintar os Da braços de hora. preto. Acho que um desses.
Ah, e falei com a Legal. Natália também, recentemente, que se tivesse uma outra festa fantasia, eu me vestiria de alguém do The Office, É, da série The eu Office. ia sugerir isso para você. Não sei se a Ju já viu essa série, mas é uma série que eu gosto muito também. E com certeza eu poderia me vestir de alguém de lá. E você, Hugo? Não, você vai vir com alguma pérola também, Hugo. Eu ia me fantasiar de Inês Brasil. Sabia! Eu sabia! Se eu pudesse chutar Alô, alguém, eu alô, graças a chutaria. Deus, você sabe que eu sou. Nossa, Não, botar um. mas ó, eu espero muito ir numa festa fantasia, né, de Halloween, mas tem que ser no ambiente certo, né? Porque senão, tipo, as pessoas vão olhar pra mim e vão pedir explicação. Então, É verdade. aí não vai ter graça, né? É. Mas eu tenho uma fantasia que eu e o Luke, é uma fantasia de casal. O Luke é meu marido, Júlia. E é Uhum. uma fantasia de casal, mas só que precisa ser no ambiente das gays. Porque senão, tipo, as pessoas vão A olhar e vão falar gente, assim, nossa, tipo, quem, ninguém vai quem é entender. você? Vocês vão achar que é somente, tipo, a gente vestido de drag. E não vai Aham. ser, entendeu? Tem todo um por trás e tal. Tem a Mas eu também não história. posso, não posso dar o spoiler, porque quando acontecer essa Nossa, fantasia vai ser, tipo assim, a fantasia que vai parar, a gente vai parar o mundo, eu quero sério, uma de festa verdade. fantasia já em Santos. Ah, a terceira, né? A gente acabou de fazer a segunda. Terceira pergunta. Vamos lá. Brasil ou Emirados Árabes? Ai, eu gosto muito do Brasil, Brasil. mas o problema do Brasil é o Brasil. Assim, a qualidade de vida que eu tenho aqui é muito diferente da qualidade de vida que eu tinha lá no Brasil. Uhum, Mas eu amo o Brasil. é isso. Bom, e É. você, Rafa? Simples e direta. Brasil ou qualquer outro lugar do mundo? Eu não sei, é assim, algum país para morar fora, eu moraria em Portugal só, pelo que eu já conheci já. Mas eu Sim. ficaria no Brasil, sim, viu? Eu ficaria no Brasil. Eu acho que, assim, qualidade de vida, claro, Europa vai ser muito diferente, Abu Dhabi vai ser muito diferente, mas hoje eu não mudaria de local, eu ficaria no Brasil, hoje. Daqui a 5 anos eu posso mudar de ideia, mas hoje em dia eu tenho coisas a fazer no Brasil ainda, sabe? Aí Sim. depois muda. E você? Eu, bom, já fiquei um tempo fora, né? Então, eu acho que tem prós e contras para os dois, né? Então, assim, é Sim. muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, os dois lugares. Então, acho que no momento o Brasil é o lugar que eu deveria estar também. Quem Isso. sabe no futuro e muda, né? Finalizamos. Quem sabe no futuro e tal, né? Mas agora é agora. E agora é aqui. Brasil, vai Brasil! É isso aí. Ju, sobreviveu, viu? Nem foi tão difícil assim. Foi ok até, foi de boa. Viu só? Ó, a gente espera você como grávida de Taubaté. Vai ter que Vai postar. chegar, Vai chegar vai Eu, esse chegar, dia. eu vou postar. Vai eu chegar quero esse ver dia. também. Ju, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho do seu background. Você falou que você nadava, né? Teve mais alguma coisa? Quando que você começou a natação? Quando que isso entrou na sua vida? E depois teve outros esportes? E quando foi o momento exato do início de CrossFit, o primeiro treino? Certo. Então, antes de eu começar a nadar, eu fiz karatê, mas eu era bem pequenininha e acho que eu fiz por pouco tempo também. Acho que foi coisa de 2 ou 3 anos só. Cheguei para competição e tudo mais, e aí depois eu parei e comecei a nadar em 2010. Acho que eu parei de fazer karatê talvez em 2008, 2009, alguma coisa assim. 2010 comecei a nadar num projeto social que tem lá em Bauru, que chama BDA. E o projeto estava bem no comecinho ainda. Fui me destacando na equipe, começaram a crescer e o investidor, dono da equipe, ele queria que fosse uma das maiores equipes do Brasil. Então, depois de um tempinho, eles começaram a me dar bolsa escola, bolsa alimentar, bolsa para transporte e inclusive para as competições também que a gente ia, não precisava pagar nada.
Então, eu fiquei por bastante tempo na natação. Cheguei a competir internacional também. Cheguei a competir pela seleção. Participei da seletiva olímpica do Rio de 2016. E aí eu acabei enjoando também da natação, porque eu comecei muito novinha. Eu comecei em 2010, tinha 10 anos. Parei em 2016. E aí também aquela crise meio de adolescente. Quero começar a sair. E aí, com a natação, eu não podia fazer isso, porque os técnicos, eles eram muito, assim, muito... Aham, é, metódicos e sistemáticos. exatamente. E aí, eu tava no ensino médio, aí comecei a querer sair e tudo mais, e aí eu parei de nadar. Ah, No só vou te terceiro parar um ano, pouquinho aí, só para te perguntar uma coisa. Você nadava qual estilo? eu nadava peito e medley. Eat medley. Mas aí, Bom. assim, o que precisava nadar, eu nadava, eles me colocavam. Uhum. Sim. Mas meu principal sempre foi peito e medley. 200 ou 400 medley? 200. 200. Ah, aí Já tive que sim. nadar 400 várias vezes, porém o meu melhor era 200. Legal. Top. E, Continuando. e aí, em 2017, foi 2017, eu não fiz nada, eu só tava fazendo o terceiro ano do colegial. E foi quando eu saí da casa da minha mãe também. Aí eu trabalhava durante o dia e ia pra escola à noite. Fiz isso durante um ano. Aí eu acabei voltando pra casa da minha mãe. E também nessa época eu engordei muito, porque quando eu nadava eu comia como se não houvesse amanhã. E eu não engordava Aham. de maneira alguma. E aí eu acabei engordando bastante. E eu quis mudar, né? Falei, não dá mais, né? Não tá em condição, já não tá sendo saudável o negócio. Aí foi quando eu comecei a ir numa academia que tinha no meu bairro. Não era uma academia de crossfit, era uma academia normal. Mas eles tinham um espacinho de crossfit no fundo que tinha umas aulinhas de cross training. Era bem pequeno. O coach de lá, ele dava aula num outro crossfit também, que era uma crossfit de verdade, uma crossfit afiliada. Uhum. E eu sabia que ele dava aula nesse outro lugar. E geralmente de sábado eles tinham uma aula que era aberta. Eles tinham um treinão aberto. E aí alguns sábados eu ia nessa outra academia. Mas eu comecei só fazendo bodybuilding mesmo, tipo, levantamento de peso. Não, Aham. como é que se chama? Musculação Musculação. tradicional. Musculação. Isso, Tradicional. musculação. Musculação, mas aí é muito chato, e aí migrei pro aula de cross training que tinha lá. E aí comecei a ir de sábado nessa outra academia, que chamava CrossFit 558, que é do meu atual marido, era do meu atual marido, né? E um dia era um treino especial de aniversário do box, eles estavam sorteando uma mensalidade. Eu acabava não treinando lá porque era muito mais caro do que eu pagava, né? Eu não tinha muita condição na época, vida de estudante. Aí ganhei um mês de mensalidade na CrossFit 558. Fiz esse mês, eles gostaram de mim, eu já estava cursando educação física na época. E comecei a fazer estágio lá. Eles me chamaram para fazer estágio lá, e aí eu ganhava a mensalidade do box. Então foi quando eu comecei a treinar num box de CrossFit de verdade. Que Isso legal. foi Ah, em legal. Que sorte de 2018. ganhar. Foi muita sorte. Isso em Muita, muita 2018, sorte. então. Foi. 2018. Final de 2018, começo de 2019. Caraca, meu. É muito Caraca, recente. é muito recente, É. muito recente. Meu, e olha onde você tá, tipo, meu Deus, que loucura, que da hora. É É, mesmo. Caraca. E assim, para você ver o quanto um background esportivo te leva muito à frente para aprender coisas novas, né? muito. Porque, pô, 2018 tá aí, faz muito pouco tempo, e você já participou do CrossFit Games, né? Então, dá para perceber que a facilidade de aprender coisas novas, ela veio desse background de antes, né? Então, parabéns. Obrigada. Eu sempre tive muita facilidade com capacidade aeróbia quando eu comecei Aham. CrossFit. E eu fiquei bem magrinha também, depois que passou um tempinho que eu tava fazendo CrossFit. Tipo, eu fui de 75 quilos pra 58. Aí eu voava nos treinos que tinha bastante cardio, mas eu sempre tive muita dificuldade com força. Então, tipo, Sim. deadlift pesado, back squat pesado, tudo que envolvia muita coisa de força, eu morria. Mas pra aprender os Uhum. movimentos de ginástica também foi bem rápido. Eu fiz bar muscle up, ring muscle up, acho que com 8 meses, talvez 9 meses. Aham. Mas Top. eu tive que trabalhar bastante força. É.
E força, ela é importante, né? Principalmente para você que quer competir um CrossFit Games, né? Porque é uma das Muito. capacidades que Você é vai ser bem testada exigida. com isso, né? Então, é. É, e Sim. assim, tem alguns workouts que, se você não consegue fazer o peso, você fica preso no workout. Uhum, você Hum, não consegue Então, avançar. sim. É isso mesmo. E Ju, em qual momento dessa sua trajetória você viu que o CrossFit ele era diferente e você podia seguir com isso? Não teve, assim, um momento exato, eu acho. As coisas foram muito acontecendo, assim, pra mim. Em Uhum, 2019, eu comecei a treinar, a fazer a planilha, né, do box, porque antes eu fazia só a aula da sala. 2020, quando deu a pandemia, eu já estava fazendo planilha e o Neto vendeu o box uma semana antes de fechar tudo, de ter o lockdown. Por sorte, conseguimos vender o box. E aí a gente Vocês já comprou uns. estavam juntos nessa época? Já estávamos juntos. Já. Foi bem durante o Open de 2020 que a gente começou a ficar junto. E a gente tava competindo junto também. A gente tava no mesmo time. Em 2020 eu participei do BCC, ainda era BCC, Uhum, e a gente participou em time. que legal. Foi bem bacana, foi bem legal. Foi uma experiência diferente pra mim. E foi assim, também meio que de cair de gaiato, né? Mas eles queriam que eu estivesse no time. Mas eu, sim, bring muscle up, handstand walk, várias paradas que eu não era muito proficiente ainda. Foi bem legal a competição, foi interessante. Mas aí a gente fez o BCC, aí acho que uma semana depois fechou tudo, deu lockdown. E a gente deu a chance de conseguir comprar uns equipamentos, colocou na nossa casa e foi quando eu comecei a treinar mais. Assim, foi durante o lockdown, porque também não tinha outra coisa pra fazer, né? sim. Eu tinha acabado de me mudar pra casa do Neto, né? A gente alugou uma casa pra morar junto. Tinha o nosso quarto, uma sala 3x3, uma cozinha 3x3, um banheiro e um corredorzinho de 2 metros de largura. E a gente montou o box ali. A gente tinha um rack no corredor e fazia levantamento de peso na sala. Essa pandemia Aí foi foi bem mais ou menos isso. legal, hein? Foi. Aí a Caraca. gente treinava lá, a gente tinha uns amigos que iam treinar com a gente também, dois amigos nossos, que mais pra frente moraram com a gente também na nossa outra casa, que a gente também tinha um box, mas era um maiorzinho. Mas grande parte da pandemia eu treinei nesse quadradinho 3x3, no rack lá fora, quebrando todos os pisos da sala, da casa Ai. velha. E aí, em 2020, final de 2020, começo de 2021, a gente se mudou para uma casa maior. Foi quando eu comecei a treinar um pouco mais também. E eu sempre gostei muito de treinar. Então, Uhum. sempre, tipo, a gente sempre treinou muito. E eu sempre gostei muito disso. Aí a gente morava com mais dois amigos nossos que também treinavam, sempre foram atletas também de CrossFit. E a gente decidiu fazer o Open 2021 para fazer um time de novo, né? O mesmo time de 2020. Eu não esperava ter uma classificação tão boa assim no Open, ter ficado tão bem no Open. Principalmente porque em 2020 não teve nenhuma competição. Eu nunca tinha participado de nenhuma competição grande individual. Sempre, só tinha competido no BCC em time. E eu não fazia ideia de como é que tava o meu fitness, não sabia como é que eu ia estar comparada com o restante da América do Sul, né? Então foi uma grande surpresa pra mim ter esse primeiro ano, assim, 2021. Aham. E você, quando você entrou no CrossFit, quanto tempo demorou para você participar das suas primeiras competições? Olha, eu participei. Tipo, a minha primeira competição foi um campeonato interno do box, que Uhum. foi, acho que uns 9 meses depois que eu comecei. E aí eu participei de algumas competições em time. Sempre competi em time no começo, assim. Sim. Participei do Caveira em time. Isso foi em 2019. Acho que foi 2019 que eu fiz algumas competições mais assim. Fiz o Storm Sei. em, A em partir time 2. daí foi acendendo aquela chama que você tinha de competição na natação, só que em outro esporte, né? Foi. E eu sempre fui muito competitiva, né? Então, Que Caraca, legal. Ju. É muito E, intenso, né? Tipo, pouco tempo, muita coisa nossa, aconteceu e, tipo, sua caraca, evolução, que né, legal. dentro desse tempo, porque, assim,
é algo que você comentou, a sua classificação, a sua leaderboard, né, no Open de 2021, é algo para quem conheceu o CrossFit em 2018, é assim, é muito grande, né? É muito É, grande. Quando acabou o Open de 2021, assim, você e o Neto viram a leaderboard, assim, quais foram os seus pensamentos naquele momento? Tipo, epa, caraca, será que eu levo jeito mesmo, né? então, foi mais ou menos isso. Foi tipo assim, nossa, eu tô bem, né? O Sim. treino tá sendo muito efetivo. Mas E você, eu, e você quando eu passou, né, comecei, de um eu, momento de pandemia, né, que, querendo ou não, você treinava em casa, mas impossibilitava de fazer outras coisas, né? Claro que um treino em casa com barra, levantamento não vai ser igual treino no box com barra, levantamento. Então, querendo ou não, você treinava, mas ainda tinha uma limitação ali, né? sim. E de espaço também, lugar pra correr, essas coisas também era meio complicado. Uhum. Mas quando eu comecei CrossFit, eu não tinha intenção nenhuma de ser atleta. Eu só gostava de treinar mesmo, eu só queria ser magra. E acabou virando tudo isso. Acabou virando profissão. Que Acabou virando legal. profissão mesmo. Ô, Ju, e o que eu quero saber agora, né? Open de 2021, você mandou muito bem. Como é que foi esse processo aí depois do Open de 2021, né? E quando é que deu isso na cabeça de vocês, né? Essa mudança de país, sair do Brasil e ir para Abu Dhabi? Da onde que surgiu essa oportunidade e vocês abraçaram? Então, logo depois da semifinal, em 2021 ainda era BCC, mas foi o ano que foi online. Uhum, Nas quartas de final eu já tinha ido bem também, acho que eu fiquei top 10, alguma coisa assim. E aí no BCC online eu fiquei em terceiro. E aí logo depois disso eu recebi uma mensagem do dono da outra academia que a gente trabalhava aqui, e ele perguntou se eu tinha interesse de mudar pra cá. Na real, eles tinham postado que eles estavam precisando de uma coach mulher. Eu mandei o meu currículo, mas assim, demorou acho que uns 3 meses pra ele me mandar minha mensagem. Então eu já tinha até desistido da ideia. Sempre quis morar fora do Brasil, mas eu nunca tive uma ideia de já onde eu queria ir. Mas eu sempre quis morar uhum. fora do Brasil. E Nunca tinha aí, rolado uma como eles. oportunidade também, né? Exatamente. E aí, como eles postaram que estavam precisando, eu só joguei meu currículo lá. E aí, uns 3 meses depois, ele foi me responder, que foi logo depois do BCC. E ele perguntou se eu realmente tinha interesse de vir pra cá e tudo mais. Aí eu falei pra ele que eu tinha bastante interesse. A gente marcou uma outra reunião num tempo depois, uma reunião pelo Zoom. Ele me explicou como é que era e tudo mais. E aí foi, tipo assim, questão acho que de 20 dias depois dessa reunião, eu estava vindo pra cá já. Caraca, que Caraca, foi tudo rápido. muito rápido então na sua vida, né? Até a Foi muito mudança. rápido. Foi, porque ele estava precisando de alguém urgente aqui, né. E aí, por conta de eu ter ficado em terceiro no BCC em 2021, eu fiz o Last Chance Qualifier, que ainda tinha, né, e eu acabei fazendo o Last Chance Qualifier aqui. Entendi. Para Mas foi muito depois Aí, rápido. ir para lá. É, caraca, foi foi muito Caraca, tudo meio que encaixando, então, né? meu. Uma oportunidade seguida da outra. E, sim. e assim, e assim, Ju, como é que foi essa sua adaptação? Porque são países totalmente diferentes, culturas diferentes. Como é que foi essa adaptação? Tipo assim, 20 anos depois, beleza, tô me mudando para Abu Dhabi aqui, vamos ver o que que vai ser. Como é que foi isso? Então, inicialmente eu me mudei pra Al-Ain, que não é nem assim, que faz Alain. parte de Abu Dhabi. É, Abu Dhabi é como se fosse o estado, Al-Ain é uma cidade do estado, mas a gente chama de emirado Hum, ao invés de estado. Então, Al-Ain é uma cidade que fica a 1 hora e meia de onde eu moro agora, e Al-Ain é onde a família real começou aqui. Então, é uma cidade muito tradicional. Tem muito local, não tem prédios altos, todas as casas têm que ser da mesma cor, não pode ter casa de cores diferentes. Então foi bem diferente. Mas pela academia que eu trabalhava tinha bastante brasileiro, então não foi tão difícil assim acostumar. E os alunos também lá da academia, eles já tinham mais, como eles já tinham contato com outros brasileiros, eles já sabiam como é que a gente era, então eles estavam sim. acostumados já com a gente. Então foi até que foi de boa assim, eu achei que ia ser pior, porque quando eu estava no Brasil, eu não fazia absoluta ideia nenhuma de nada, sobre nada daqui.
Nada. E Uhum. as coisas que você procura na internet não tem nada a ver com o que é aqui. Olha só. Não Olha, tem então nada a é uma ver. mudança. Que legal. Uhum. É muito diferente. Assim, pode ser que anos atrás fosse o que fala na internet, mas assim, hoje em dia é muito diferente do que você vê na internet. Que legal. Não é um. Assim, a religião prevalece, isso com certeza. Lá em Alain, eu evitava ir no shopping de shorts, sair na rua de shorts ou de regata. Mas assim, na academia, treinava de shorts, regata, top de boa. Uhum. Você saía, tipo assim, ali no nosso bairro em casa era de boa também sair de shorts. Só pra entrar nos lugares mesmo que evitava. Mas era muito de boa. Foi muito de Sim. boa. Sim. Ô, Ju, e em relação à comunicação aí, como que é? Tudo em inglês? Ou você teve que aprender a falar um pouquinho? Eu nem sei que língua que eles falam aí. Eles falam árabe aqui. Árabe Árabe. mesmo? Aqui é tudo em inglês. O inglês é a segunda língua oficial aqui, mas ainda assim, pelo país ser muito novo, né? O país tem acho que 52 anos. Tem muita gente que não fala inglês aqui, muito local que não fala inglês. E a maioria da população também não é local. Acho que é 10% da população só é local, o restante é tudo gente de fora. E tem Que muito indiano, Bangladesh, pessoal da Ásia que também não fala muito inglês. é bem Uhum. Então, variado, né? é muito variado. Aqui é um lugar perfeito para você conhecer gente do mundo inteiro. É muito legal. Eu acho essa troca de cultura, assim, muito legal. Que legal. E, Mas e, você e aprende a comunicação aqui, assim. É um inglês meio. Como é que eu posso falar? Meio chucro, mas assim, Uhum. você aprende a se comunicar com eles. que Dá legal. para E, comunicar, dá para Dá, viver. dá. Mesmo que seja com e, mímica, mas dá. e, Ju, eu quero saber de outra adaptação daí, quando você chegou nesse novo país. Você saiu do arroz e feijão, e aí, comida? Chegou Olha, comendo bem? Como é que é as coisas aí em Abu Dhabi? então, Primeiro em Alain, né? Primeiro em Alain. é, em Alain não tinha muita opção de comida, assim, de lugares pra comer que tem comida normal. Na real, aqui não tem comida normal que nem a gente tem no Brasil, não tem PF. O PF deles é arroz com carne. Tipo, uma carne que é cozida É, no por longos períodos, assim, sabe? Ou Uhum. frango. sim. E também comem muito pão, daquele pãozinho que a gente chama de sírio no Brasil, que é redondo. Sei. Aham. Mas eu sempre cozinhei em casa, então pra mim não foi problema nenhum. Comprava meu arrozinho, meu frango, meus legumes no mercado e fazia em casa. Quando a gente ia sair pra comer alguma coisa, a gente sai pra comer um negócio que chama shawarma, que é assim, salvador da vida aqui. Ele é um Aham. pão enrolado com carne ou frango e mais umas coisinhas assim, que é muito gostoso. Então, esse é o rolê do fim de semana, comer shawarma. Fica a dica, Gostoso. hein? Fica a dica pra galera que tá indo Fica a pros dica. Emirados aí. Qual que é o rolê do final de semana? Qual que é a comidinha diferente, né? E Ju, depois desses 20 dias, né? Depois da sua mudança aí para esse novo local, como é que começou, né? Como é que você voltou a retomar as suas rotinas de treino aí em Abu Dhabi? Como é que foi esse processo? Então, como eu vim pra cá logo depois do BCC, eu já tinha que fazer o Last Chance Qualifier, eu cheguei já meio que treinando. E quando eu cheguei aqui também, como eu estava no meio do Covid, foi 2021 isso, tinha um esquema que você tinha que fazer quarentena logo que você chegasse. Então, você fazia um PCR, aí eles colocavam um relógio em você e você tinha um número de WhatsApp que você tinha que mandar a localização que você estaria com esse relógio e você não podia sair de um raio de 50 metros dessa localização. Então, na época que eu cheguei, tinha que ficar 10 dias de quarentena, então eu fiquei 10 dias morando no box para eu conseguir fazer o Last Chance Qualifier. Aham. Então, nesses 10 Caraca, dias, eu ficava assistindo as aulas, né, porque o meu inglês, quando eu cheguei aqui, também não era tão bom, não era tão confiante assim. Eu acompanhava as aulas, treinava e ficava assim no box o dia inteiro. dormia, Fi- repetia, Ficou de né? quarentena no box. Quarentena É, no box. Isso Que para bom, alguns é deu, sonho, deu né? certo. É, deu certo, deu certo. que legal. E depois disso também você só manteve, né? Você começou a assumir as aulas também, né? Como é que eu quero saber como é que é a sua rotina assim, hoje em dia? Vai. Como é que é a sua rotina de aulas hoje em dia?
Então, hoje em dia eu dou bem menos aulas do que quando eu cheguei aqui. Hã, Hoje em dia eu acordo mais ou menos 7h30, 7 horas. Aí eu tenho aula 7h15 ou 8h30, depende do dia. Aí eu vou pra academia, faço uma sessão de musculação, mais ou menos 1 horinha. Aí às 10h30 eu tô indo para o clube de levantamento de peso, faço uma sessão lá até meio-dia, meio-dia e meia, às vezes até 1 hora. Almoço, 3 horas, sessão de treino de crossfit, até às 5, e aí eu dou aula 5 e 6. Aí alguns dias eu tenho aula 7h30, aula de personal, alguns dias não. Que legal. Então já Ó, tá tudo moldado assim, você hoje em dia já consegue meio que se adequar aí, rotina de trabalho e rotina de treino, né? E me Sim. conta, Ju, a sua preparação para as competições. Então, o que que muda, né? Recentemente a gente teve Copa Sur, a gente teve CrossFit Games. Antes de falar do Games, né? Porque a preparação do Games é muito diferente para um atleta, né? Mas como é que foi a sua preparação para essas competições? Vamos pegar, por exemplo, a Copa Sur. No Copa Sur eu ainda não estava fazendo levantamento de peso, né, então eu fazia 2 sessões de crossfit, às vezes fazia 3. Pra esse ano eu também, estava fazendo bastante musculação, que foi uma coisa que eu incorporei agora pra minha vida, porque me ajudou muito com as minhas lesões. E muito intenso, sessão de cardio 40, 50, 1 hora, crossfit 2 watts por dia, 3 watts por dia, condicionamento com barra, condicionamento de ginástica. Dá mais ou menos pra esse Copa Sur eu acho que eu estava treinando 5 a 6 horas por dia. E nessa preparação, né, dessas 5 horas por dia, a sua rotina de trabalho mudou bastante. Se manteve mais ou menos a mesma. Se Eu manteve a estava mesma. dando Você menos só aulas an encaixou novas coisas, né? sim, mas por eu não precisar ir no clube de levantamento de peso igual eu tô indo agora, eu treinava mais de manhã. Então, às vezes, eu começava a minha sessão, tipo, 9h30, aí eu treinava até meio-dia e meia, 1 hora, crossfit, aí eu comia e voltava pro box às 3 pra fazer mais uma sessão, e aí, às vezes, à noite, a hora que eu terminava 6 horas, 7 horas, eu fazia mais um pouquinho. Que legal. E como é que você estava se sentindo assim? Vamos falar pré-Copa Sur. Como é que você estava se sentindo pré-Copa Sur? Porque você sempre treinou acompanhada do Neto, né? Então Sim, você querendo ou não, é uma atleta de planilha que tem um belo acompanhamento do lado, né? Tem o seu marido ali para te dar um suporte, né? Qual que é a diferença também que isso faz para você, né? Porque assim, a nossa visão, né, como treinadores, eu acho isso muito importante. E eu acho que isso é uma das melhores qualidades, né, que vocês dois têm. com certeza. Assim, hoje em dia a gente já não treina mais junto, porque ele tá mais focado no jiu-jitsu, e ele também ele fala que eu treino muito rápido, muito forte, aí não quer me acompanhar. Aí mas nos anos passados, tipo 2021 que a gente competiu junto, 2020 também que a gente competiu junto, eh, é muito diferente, porque eu tinha uma pessoa pra buscar durante o treino, por exemplo. E ele sempre foi, tipo, um exemplo pra mim, né, porque quando eu comecei, ele ainda ia para o TCB, ele ia para as competições, então sempre foi um grande exemplo pra mim. E quando a gente começou a treinar junto, era sempre um querendo ganhar do outro, eh, era muito legal, assim, eu gostava Amigável, muito. né? Só brigava em casa, mas estava Amiga de boa. É. Mas era muito gostoso, assim. É bom. A gente, assim, tinha alguns dias que, lógico, né, mora em casa, mora junto, dá aula junto e treina junto e faz tudo junto, até chega uma hora que dá um bate-cabeça, né. Mas mesmo assim acho que a gente soube lidar muito bem com essas paradas. Que legal. E aí, preparação. Copa Sur, num país diferente. Como é que foi essa etapa, né? Essa vinda para o Brasil e estar aqui no Brasil competindo novamente? Como é que foi essa experiência para você? Então, assim, eu posso dizer que as experiências do ano passado e desse ano foram bem diferentes. No ano passado eu ainda estava morando em Alain, quando eu fui fazer o Copa Sur, e assim, não estava um clima muito bom lá, acho que eu posso dizer assim. Não estava muito Sim, legal, mas eu treinava pra me distrair das coisas que estavam acontecendo em volta. sim. E
mesmo que eu não tivesse tanto tempo assim pra treinar. E foi uma preparação, assim, acho que eu posso dizer que foi bem estressante, ano passado. E para esse ano foi muito mais tranquila, porém eu estava lesionada esse ano. Eu me machuquei antes do Games do ano passado, eu competi lesionada no Games. E até esse ano, antes da Copa Sul, eu estava ainda sentindo bastante dor. E aí no final do 2021, não, no final de 2022 eu também machuquei o meu ombro. Eu tive uma lesão na lombar antes do Games. E aí em novembro eu machuquei o ombro. Então, vindo para esse ano, eu, assim, quando eu fui fazer o Open, eu já não estava esperando nem classificar para as quartas de final. Porque tinha vários movimentos que eu não conseguia fazer bar muscle up, não conseguia fazer chest to bar, não conseguia fazer ring muscle up, levantar peso também fora de questão. E logo depois do Open, logo depois das quartas de final, a gente se mudou aqui para Abu Dhabi. Então foi no meio da temporada que a gente mudou para cá, porque se tornou inviável morar em Alain, do jeito que tava. E conheci o meu fisioterapeuta, o atual fisioterapeuta aqui, e foi assim, ele que me salvou para eu conseguir competir no Brasil de novo esse ano. Então, a gente foi gradativamente colocando os movimentos de volta, foi colocando o volume de treino de volta, porque chegou um momento que eu não conseguia mais fazer mais nada. Sim. E eu nem queria fazer mais nada porque tava com dor e tava desanimada e achei que não ia dar, então eu já nem queria ir mais. Mas aí depois que eu comecei a fazer tratamento aqui com ele, a gente começou a moldar de novo o meu corpo, né? Tipo, colocar as coisas no lugar e treinar também, uma programação de treino. Comecei a fazer a programação da Misfit, eu tenho um coach nos Estados Unidos agora, e a gente começou a construir isso tudo junto. Eu fiquei assim, no meio da minha preparação, me acendeu uma luz, assim, uma chama. Sim, logo não no meio, assim, mas do meio para o final da preparação, chegando perto do Copa Sur, eu comecei a ganhar coragem de volta. Então, Que legal. esse ano foi bem diferente, assim, do que o ano passado. Ano passado eu cheguei, Uma assim, redenção, né? Você tá. é, ano É, passado foi bom, foi muito legal ter classificado, mesmo eu não estava esperando classificar ano passado. Eu sabia que tinha chance e eu, assim, fui para dar o meu melhor lá. Eu sabia que eu estava muito bem. Mas eu não sabia como é que ia ser competir no Brasil, competir ao vivo, assim, com pessoas, com a galera da América do Sul mesmo, porque eu nunca competi no Brasil individual, foi minha primeira vez. uhum, E antes disso eu competi no Lollapalooza, que também é uma competição grande, mas eu não fui tão bem assim, não foi uma competição boa pra mim, então, e não foi uma competição que eu gostei. E antes disso tinha competido no El-Fit no Egito, que foi uma competição legal, mas foram as minhas duas únicas experiências competindo individual e presencialmente. aham. Então, 2022 eu estava meio que não estava muito confortável ainda em competir assim, mas eu fui para dar o meu melhor. E deu certo, funcionou. Esse Bom, ano Você vê que é também vim, tudo muito recente, né? Tudo muito muito. recente, essas competições, né? As suas primeiras experiências em individual, que muda muito, né? Principalmente a Sim, cabeça de você lidar com aquilo ali. Continua. ô Ju, eu fiquei um pouco curioso aqui, né? Obviamente, você deixou todo mundo curioso, né? Com toda essa sua história. Mas o fator do estresse em si, né? Eu tenho certeza que a sua resposta vai ser sim, né? Ele também faz com que você se sinta menos desmotivada, né? Para poder treinar. E também, você acha que as lesões também tiveram a ver com um pouco desse estresse que você estava sentindo? muito, muito, porque esse ano, assim, chegou um momento em que eu achei que literalmente, eu falei, eu tava assim, eu faço open, não faço open. Ficou assim, as duas na minha mão. Eu acabei fazendo, mas assim, logo no primeiro WOD tinha ring muscle up. Eu fiz o ring muscle up de um em um e saindo de cima de uma caixa também, porque eu não conseguia descer da argola. Uhum. Mas assim, a partir do momento que eu fiz o open, eu falei, bom, já comecei isso, né? Então vamos terminar, né? Vamos pelo menos fazer as quartas de final, ver o que vai dar. Mas assim, eu tava completamente desmotivada pra treinar.
Até porque eu não tinha muita coisa que eu conseguia fazer, porque eu estava com o ombro ruim, estava com a lombar ruim. Às vezes eu não conseguia correr, porque a minha lombar estava ruim, não conseguia pedalar, não conseguia remar. Então também não tinha muita coisa que eu fazer. Aí chega um momento que eu estava assim, jogando a toalha e desistindo mesmo. E É, aí você pensa assim, a partir do momento que esse estresse todo passou, né? Você mudou, enfim, tudo aconteceu na sua vida, você sente que, tipo, foi aí que o negócio andou. As dores começaram a melhorar Sim, e, olha, tem muito a ver, com né? certeza. A cabeça, aquela pressão que a gente tem, tudo influencia no nosso corpo, né? De alguma forma. É que o ambiente também que eu estava se tornando um negócio extremamente tóxico. E eu tenho assim, o Neto já me falava isso, que era muito psicológico também, as questões do Uhum. meu ombro e da minha lombar, porque a gente tentou de tudo e nada melhorava. E aí foi só a gente mudar pra cá, que assim, gradativamente foi melhorando as coisas. Encontrei o fisioterapeuta, o Arthur, e ficou tipo assim, melhorou em 1000%, tudo. Uhum. que legal, É isso. que legal. E Ju, você comentou que na sua participação no Games, você estava machucado. Você já estava com esse problema aí na lombar. Então, acredito que foi uma experiência, né? Mas não foi uma experiência do jeito que você gostaria, né? Conta pra gente Né? como é que foi, assim, esse pós-Copa Sur, classifiquei, estou machucada, e assim, as suas sensações lá, né? Durante o CrossFit Games, a sua chegada. Então, eu não consegui, tipo assim, todo mundo fala: "Ah, porque chegou a época de treinar para o Games, depois que você classifica e tudo mais". Eu não tive isso, porque eu não conseguia, por conta da minha lombar. E chegando lá foi frustrante. Tipo, a experiência de estar lá foi muito boa, porém foi frustrante, porque eu não consegui performar do jeito que eu sei que eu consigo performar. Não foi, tipo, uma competição que eu estava 100%. Acho que eu estava, sei lá, 60, 70%. Então foi um pouco frustrante. Mas eu assim, a experiência de estar lá foi muito legal. Foi muito boa. É assim, eu acho que a gente tem que sempre chegar a forma mais positiva da coisa, né? Você conheceu o CrossFit em 2018, né? Aí já teve uma participação no Games. Com certeza isso vai ser mais um passo, né? É algo que você teve que passar, vivenciar, para com certeza voltar melhor. Eu acho que a gente Sim. tem que finalizar da melhor forma, né? Quais são os seus planos para 2024? Para 2024, quero voltar a competir bem, quero ir para o Copa Sur 100% de novo, quero classificar para o Games de novo, claro. E acho que é isso. Assim, eu quero ter uma temporada boa. Tem algumas coisas, assim, que eu ainda não sei se eu posso falar, mas Hum, vou deixar no ar, assim, que eu posso competir no Brasil, como eu posso não competir no Brasil também ano que vem. Então, vou deixar isso no ar. E aí hum, vocês vão descobrir depois do Open. interessante, interessante. Interessante. Mas Clima de mistério. além desses compromissos, né? Os seus fãs de carteirinha vão poder te ver em algumas outras competições, como o Wodapalooza, ou é algo que está fora, e o seu foco realmente vai ser Open, Copa Sul e Games. Então, para esse ano eu vou competir no Dubai, vai ter Hum, no final do ano aqui. Vou competir numa outra competição num outro emirado aqui também, que vai ser bem grande. E pro ano que vem não tenho planos de ir pro Wodapalooza do começo do ano. Talvez eu vá pro Wodapalooza na Califórnia em setembro, é algo que eu quero. Mas de antemão, primeiros 6 meses do ano, o foco é o Games. Yes, é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado desse papo com a incrível Ju Cato. Ju, foi muito bom ter você aqui, minha querida. Muito obrigado aí por esse tempinho, muito obrigado por essa troca tão boa. Foi muito bom escutar você. Eu que agradeço por terem me chamado aqui. Foi ótimo, Ju. Muito obrigada aí pelo seu tempo, disponibilidade. E a gente deseja aqui para você toda a sorte do mundo. E eu quero muito, muito, muito te acompanhar no CrossFit Games do ano que vem, É, hein? Ju no Game Obrigada. 2024 no Texas. Ju vai conhecer o Texas, hein? Torcida, Bora. corrente positiva. Valeu, Ju. Isso aí. Obrigado, galera. Espero que vocês Valeu, tenham Ju. Valeu, gostado. galera.
Tamo Valeu, junto gente. e até a próxima, hein?